Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês, amigas? Vamos ver quem vai estar online hoje. Eu fui entrar aqui, aí o fone não tava pegando o negócio, não tava negociando. Foi aquela coisa. Oi, amiga Carol. Agora eu faço 5h40, amiga, porque esfriou, daí a galera não acorda, sabe? Nós já somos, como que fala? Ligadas, né? Desde as 5 estamos online. Saudade também, amiga. Que bom que você está por aqui. Hoje eu vou falar de um assunto gostoso de ouvir. E agora eu fico olhando pra cá também, deixa eu te falar. Por quê? Porque eu gravo também pro YouTube, né? Daí eu coloco aqui o computador pra me gravar do jeitinho do YouTube. E aqui também o Instagram. O rapaz, tá faltando a minha mãezinha aqui hoje. Tá chique. Oi, Bruna, bom dia. Hoje eu vou falar, gente, sobre fé para ver milagres. Sabe por quê? Eu tenho reparado que nos dias de hoje, quando algo bom acontece, algo nossa, a pessoa fala, foi coincidência. Ou, isso até parecia que foi alguma coisa dos céus. Sabe quando as pessoas parecem que falam com dúvida? Como se elas não conseguissem enxergar que de fato pode ser um milagre, entende? E nós precisamos exercer a fé para ver milagres. E os milagres lá na Bíblia, eles eram, né, mais grandiosos, aquela coisa toda. Mas hoje em dia ainda acontecem. Só que são pouco vistos, pouco ditos, pouco falados. E poucas pessoas exercem fé suficiente para ver milagres. Então hoje eu vou falar sobre isto, para que nós possamos encaixar os milagres na nossa vida também, que nós possamos olhar com outros olhos, porque o milagre ele existe e ele é possível. Mas como nós temos agido em relação a isso? O quanto nós confiamos no Pai para ver milagres? Então eu vou fazer uma oração para a gente iniciar e aí eu vou dar a mensagem. Querido e amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigada porque o Senhor é santo e maravilhoso. Obrigada porque hoje o Senhor nos permitiu acordar nesta manhã, Pai. Obrigada porque o Senhor nos dá visão e o Senhor nos dá vida. O Senhor nos dá paz e alegria, Pai. Que possamos ser fortes, fiéis a Ti, que possamos exercer fé e buscar a Ti, Pai. Que possamos usar essa ligação direta para conversar contigo. Senhor, que o Senhor esteja presente aqui no nosso dia, no nosso devocional em especial. Que o Senhor fale através de mim, que o Senhor toque cada coração e que cada pessoa aqui, Pai, possa viver milagres junto contigo, Pai. Pai Celestial, somos grata porque o Senhor nos deu a vida e que o Senhor esteja conosco, Pai, neste dia e nesta semana. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aí tem uma escritura que está em João 11, capítulo 40, e ela é bem clara. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus. E aqui, essa passagem, ela tá bem na, na leitura da morte de Lázaro, sabe? E na ressurreição dele. Porque Jesus inclusive demorou a chegar lá onde Lázaro estava, justamente para que pudesse provar para as pessoas que ele iria, né, ressuscitar, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus foi lá e ele falou esta palavra: se creres, né? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E Marta e Maria estavam chateadas, estavam ali, né? Porque o Senhor demorou. E é isso que acontece. E aí eu te pergunto hoje: você fica chateada quando o Senhor demora a cumprir com aquilo que você quer? Ou do jeito que você quer? Não fiquem chateadas, porque o Senhor há tempo certo para cada das coisas, a todo tempo bonitinho, né, embaixo do reino dos céus. E nós devemos realmente confiar no Pai. E essa confiança ela é difícil, né? Ainda mais quando você deve esperar ou você tem que exercer uma fé que às vezes você ainda nem conhece de verdade.
Por isso que é importante nós termos sempre discernimento. Aí ontem eu falei sobre sabedoria. É importante sermos sábias e buscar essa sabedoria, porque dessa forma você terá mais paz e tranquilidade para poder agir da forma certa, entende? Aí aqui eu escrevi, né, que os milagres, eles não são apenas histórias do passado. Eles ainda acontecem para os que creem, entende? A fé é um portal invisível que ativa o sobrenatural. Não é sobre merecer, é sobre confiar, mesmo quando tudo diz que não. Esses tempos eu vi um podcast que aquele David Leonardo falava que sempre que você faz uma lista para alguma coisa, ou quando você está planejando algo, você sempre deve deixar uma linha do milagre. E aí eu pensei, sabe quando a conta não fecha? E aí você fica assim, tá aí agora? E aí você não faz porque a conta não fecha? Você não age porque a conta não fecha? Você recebeu algo dos céus. Às vezes você recebeu, você tem um grande propósito, que você sabe disso, que está aí dentro do seu coração, e você tem medo de agir. Você duvida, você não confia. Quando você não exerce essa fé, essa linha do milagre ela não acontece. Mas essa linha do milagre ela tem que existir sempre que você decidir fazer algo. E eu creio nisso, sabia? Porque eu sempre escrevo as metas no final do ano. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre faço uma lista assim de coisas para o final do ano e para determinadas áreas da vida. Eu sempre faço. Faço às vezes até uns desenhos com lápis mesmo assim, né? E as coisas se cumprem. Sério, sempre. Então eu vou falar uma coisa para vocês muito pessoal assim. Eu vi um filme domingo que eu tava de folga das crianças. E aí eu falei, vou ver um filme. Faz muito tempo que eu não tava assistindo televisão, sabe? E aí eu vi um filme aleatório, assim, escrito A Minha Lista, acho que é o nome. E a menina fazia lista. Ela fez uma lista quando ela tinha 13 anos de idade. E quando nós somos crianças, adolescentes, nós temos muita fé, que a gente nem sabe. Nós temos muita confiança, nós temos esperança. Aquela criança feliz, ela acredita nas coisas. Vocês têm noção disso? Aí a gente cresce, vai vivendo a vida e a gente para de acreditar nas coisas. A gente já não acha tudo tão lindo. A gente não dá valor na árvore, no vento, no sol, nas férias, no trabalho, no dia de aula. Eu comecei a. Aquele filme me fez refletir muito, porque eu comecei a lembrar de mim quando criança e eu era tão cheia de fé, cheia de vontade, cheia de sonhos. Eu ainda continuo sendo assim, mas não como antes. O meu olhar naquela época era totalmente milagroso, assim. Inclusive, vou contar algo pessoal. O meu ex-marido dizia assim pra mim: Você vive num mundo cor-de-rosa. E eu, de fato, vivia num mundo cor-de-rosa, sabia? Muitas coisas eu precisei amadurecer e foi muito bom. Mas a parte boa de tudo isso é que eu nunca perdi aquela coisinha lá dentro, assim, de sonho, sabe? E vendo aquele filme essa semana, eu lembrei que eu tinha uma lista. Eu tinha uma lista. Quando eu tinha acho que uns 11 anos, eu escrevi uma lista. E na minha lista era detalhado como eu queria o marido, até as características do marido, físicas e também as qualidades, gente, tudo, vocês não têm noção. Falava a quantidade de filhos, falava, só que, e olha só, falava muito sobre família, que eu queria muito família, falava que eu queria ser, sabe o quê? Olha, me dá até vontade de chorar. Falava que eu queria ser missionária. E eu comecei a lembrar disso, e tá tudo num diário. E eu falei, gente, olhem só. E eu esqueci tudo isso, ficou lá atrás, né? E eu comecei a lembrar, e eu fui vendo. O marido é exatamente, o Guilherme é exatamente como estava na minha lista. Os filhos são como estava na minha lista. Hoje o que eu faço aqui, esse devocional, é uma forma de ser uma missionária, porque eu tô, de alguma forma, levando a palavra de Deus. Mesmo sem ser a melhor pessoa para estar aqui dizendo, eu criei coragem de fazer isso, sabe?
E eu tô aqui com vocês, mesmo quando às vezes eu tô pensando desanimada, ou que às vezes me dá, ai, será, sabe? E aí eu comecei a ver como os milagres, eles são reais. Eles são possíveis e a gente tem que acreditar. Assistindo esse filme essa semana, eu lembrei de tudo isso, eu pude reviver tudo isso. E aí eu vi o quanto faz sentido nós vivermos nesse milagre. Então, o milagre é sobre você confiar mesmo quando tudo diz não. E como, olhem só, né? A minha vida foi muito doida. Aconteceram muitas coisas na minha vida. Não sei que se todo mundo já me acompanha há muito tempo. A Fanny ali, que é a Stephanie, né? Uma amiga minha de muito tempo. Acompanhou muita coisa da minha vida. Então a minha vida ela foi assim, mas o tempo inteiro teve milagres, teve muito milagres. Por isso que hoje em dia eu sou muito grata. Todo dia eu oro, Deus, muito obrigada, porque eu tenho uma família maravilhosa. Porque eu sou saudável, porque eu tenho oportunidade de treinar todos os dias, porque eu tenho todas as partes do meu corpo. Senhor, muito obrigada, porque eu passei por coisas que eu um dia achei que eu não teria a família que eu tenho hoje. Eu achava que eu não ia ter filhos, porque eu tive um problema de saúde também. E o Senhor foi bom demais para mim. Ele me deu filhos, ele me deu um marido incrível que me impulsiona a ser melhor a cada dia. Ele me deu essa família maravilhosa e do jeito que ele queria. Nós temos hoje uma família que não é da forma tradicional e é a melhor coisa que nos aconteceu, porque isso vem nos forjando cada vez mais, cada vez mais. E eu tenho plena certeza de que tudo estava escrito pelo Senhor. Então eu sou muito feliz por crer nesses milagres. E aí, preparando essa mensagem para vocês, eu comecei a entender e sentir ainda mais forte no meu coração o quanto nós devemos acreditar nesses milagres. Eles são reais. Então, essa mesma voz que ecoa no seu coração, que você tem que ver para crer, ela não é real. Acredite antes mesmo de ver. Acredite antes mesmo de ver e você verá. Hoje mesmo, quando nós terminarmos esse devocional, faça uma pequena lista de milagres que você quer ver na sua vida. Faça. Escreva com fé, escreva acreditando e sentindo, sabe? Pega ali e sinta, olha, eu estou vivendo isso de forma como se você já estivesse vivendo. Escreva umas 4, 5 coisas que você quer viver. Pode ser ainda este ano, pode ser dentro de 5 anos, mas faça. E escreva com sentimento, com fé de verdade. Exerça isso, vai dar certo. E aí, aqui, eu coloquei o que a Bíblia nos ensina. Milagres e fé. Sobre isso, né? A fé move o coração de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6. Então, é bíblico, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós exercemos fé, quando nós acreditamos nos milagres. Olha aqui, em Marcos 16:17 diz: Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, aqueles que crerem, os sinais acontecerão, vocês verão os sinais de Deus. Os milagres seguem os que creem. E aí, essa parte eu acho importante. Terceira parte. Eu vi isso, inclusive, na inteligência emocional. Já vi algumas pessoas falarem sobre isso, sobre a dúvida. Quando nós duvidamos, ali a gente já disse para o nosso corpo, para nossa mente e para o Senhor que não. Então, não duvidem. Não duvidem. A dúvida vai te afastar do milagre. Não duvidem. Por isso que eu falei hoje, escreva essa lista sem dúvida nenhuma. E eu vou escrever também uma nova lista. Vamos botar mais listas hoje. Então, a dúvida bloqueia milagres. Em Tiago 1,6 ele fala sobre isso. Aquele que duvida é como o que anda, é como a onda do mar. Porque a onda do mar ela é devastadora. Não duvidem. E por último, a oração fervorosa, ela tem poder. Muito por ser em Tiago 5,16 diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, lembra que eu falo, vamos usar e abusar do poder que Deus nos deu, dessa ligação direta com os céus. Vamos orar com fé, com sentimento, exercendo essa fé, essa gratidão e acreditando nos milagres do Senhor. Hoje eu vou te falar. Eu não sei o que está passando no seu coração, não sei que planos tem aí dentro, mas eu quero que você hoje escolha acreditar que vai dar certo. Quero que você hoje
desligue essa live e faça uma pequena listinha. E exercendo fé e sentindo já que já está feito, já aconteceu. O Senhor vai agir na sua vida, eu tenho certeza. Tenho certeza. Eu sou uma pessoa que eu oro muito e eu confio muito no Pai. E eu peço as coisas e eu sou cara de pau, sabe? E acontece. Sempre acontece. Quando eu era mais nova, minha irmã dizia pra mim assim: você consegue tudo que você quer, né? E às vezes ela ficava até brava comigo. E eu me esqueci disso. E aí, uns 3 anos atrás, 4, uma vez a gente estava até numa discussão e ela novamente repetiu: você consegue tudo que você quer. Daí eu comecei a reparar nisso. Gente, eu de fato, eu sou muito confiante, sabia? Muito, muito. Eu sou a pessoa que eu sou mais positiva do que confiante. Positivo, anda junto ali, a positividade e a confiança. E hoje, preparando essa aula ali, conversando agora com vocês, eu comecei a lembrar de tanta coisa e que eu não tinha noção que eu estava exercendo fé nos milagres que eu queria para minha vida, sabia? E Deus, ele foi além, inclusive. Por isso que eu falo para vocês. E teve circunstâncias na minha vida, teve dificuldades na minha vida que às vezes eu até achava que não ia dar, sabe? Sempre deu. Então hoje eu tenho ainda mais certeza de que a dúvida ela bloqueia milagres. Então hoje eu vou exercer a fé sem ter dúvida. Peço para que você faça isso também, amiga. E a mensagem de hoje é essa. Falei bastante aqui, rodeei bastante. Eu sempre escrevo um monte de coisa e chega aqui eu começo a falar e vai indo, né? Mas eu fico feliz porque vocês estão aqui me ouvindo. E agora eu tô deixando salvo pro YouTube porque eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem estar aqui nesse horário. E o Instagram, infelizmente, se eu posto esse vídeo inteiro ali, ele acaba com engajamento, ele não entrega nada, e nós queremos alcançar pessoas, né? O propósito aqui é trazer mais pessoas para o Senhor, é cumprir aquela minha listinha lá que eu falava que eu queria ser uma missionária. Gente, eu nem lembrava disso, e eu fiquei feliz de saber que eu queria ser uma missionária. E hoje eu tô aqui, exercendo da forma que Deus me deu para usar, sabe? Tô feliz de estar aqui com vocês. Então, eu sempre anoto uma oração para a gente fazer juntas aqui no final. Não vou fechar os olhos para fazer, pois eu vou ler, para que nós possamos meditar juntas nessa oração. Então, nós vamos orar desta forma: Senhor, aumenta a minha fé. Eu não quero viver do natural. Eu quero experimentar o teu poder. Que eu creia mesmo sem ver, que eu permaneça mesmo esperando. Eu sei que o Senhor é Deus de milagres. E hoje eu abro meu coração para viver o impossível, em nome de Jesus. Amém. Então, amiga, que hoje você possa abrir o seu coração para viver o impossível. Eu creio que o Senhor vai realizar milagres na sua vida. Ele é um Deus de milagres. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês acham que esse vídeo é importante para que alguém possa ver hoje esse devocional, eu peço para que você envie. Eu vou postar o link logo, logo aqui no YouTube. E você envie esse link para outras pessoas, para que essas pessoas possam acreditar nos milagres. E eu deixo uma dica. Na Netflix também tem um filme novo que chama Fé para o Impossível, que aconteceu no Rio de Janeiro, um acidente, né, com uma mulher americana, uma pastora, e o filme é maravilhoso, gente. Ali você vê que ela é salva pela fé e pela oração. Então eu deixo essa dica para vocês estarem dando uma olhadinha. Não sei se vocês são assim como eu, que não vê televisão, mas quando eu vejo, eu procuro ser intencional e ver coisas assim, que me lembrem dos milagres do Senhor, que me lembrem de inteligência emocional, que me lembrem de ser melhor. Então essa é a dica do dia, tá bom? Vamos encerrar por aqui, que hoje eu falei bastante, né? É maravilhoso. Fé para o Impossível, Carol. Muito bom, amiga. Ele, inclusive, é brasileiro, mas é um filme muito bom. Bacana. Maravilhoso. E esse filme, A Minha Lista, acho que é assim que eu falei pra vocês da lista. Ele não é um filme. Não é um filme. Como que fala? É um filme normal, vamos dizer assim, é um filme normal. Não é um filme. Mas ele é um filme que te faz recordar lá atrás, sabe? Da gente lembrar das coisas que nós queríamos pra nossa vida. Também é um filme interessante pra ver quando você tá querendo dar uma relaxada, tá bom? Minha mãezinha entrou agora, atrasou, mãezinha. Eu vou postar o link então e você envia aí para sua amiga que você quer que ela saiba mais sobre milagres, tá bom? Amigas, um grande beijo. Que Deus cuide do dia de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E mais uma vez eu digo, eu sou muito feliz por estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. O Senhor está cumprindo com a minha lista, mas essa lista era dele.
Era a lista que ele tinha para minha vida. E hoje eu sou feliz porque eu estou retornando a ser a pessoa que Deus queria que eu fosse. Eu tenho certeza que eu estou buscando muito isso. E mesmo quando eu ainda erro, eu ainda cometo algumas coisas, eu peço perdão para Deus e falo: Senhor, não me tire desse lugar. Não me tire desse lugar, porque viver contigo é a melhor coisa deste mundo. Então, amigas, tenham um bom dia. Eu amo cada uma de vocês e peço para que vocês exerçam fé, sem dúvidas, tá bom? Um beijo e até amanhã. Um beijo, galerinha do YouTube, e até amanhã. Gente, a qualidade não é muito boa, mas vamos lá, vou escrever hoje na minha listinha aqui, né, que eu falei pra vocês que eu quero um aparelho novo pra fazer os vídeos perfeitos pra vocês aí do YouTube, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.